Olá, hoje a gente vai conversar sobre um assunto de saúde muito importante aqui no Brasil, o câncer coloretal. É uma condição séria, sem dúvida, mas entender como ela funciona é a melhor ferramenta que a gente pode ter. E para começar, vamos direto ao número que impacta: 45 mil. Sabe o que é isso? É a projeção de novos casos de câncer coloretal por ano no Brasil até 2025. É um número que, por si só, já mostra por que essa conversa é tão urgente. Então, para a gente entender bem essa ameaça, o primeiro passo é saber onde ela acontece no nosso corpo. Afinal, conhecer o próprio organismo é o que nos permite perceber quando alguma coisa não vai bem. Tudo acontece aqui, olha, no intestino grosso. Ele se divide em duas partes principais: o cólon, que tem mais ou menos 1,5 m e a função de absorver água e sais, e o reto, que é aquela parte finalzinha de uns 15 centímetros por onde os resíduos são eliminados. Um sistema super importante. Certo, já sabemos onde. Agora a pergunta é: como? Como é que uma célula que estava ali, normal, se transforma num problema sério? Bom, esse é um processo gradual, e entender isso faz toda a diferença. A grande maioria dos casos começa com umas pequenas elevações, que são os pólipos. No início, eles são benignos. O problema é que, com o tempo, alguns tipos específicos, os adenomas, podem virar lesões pré-cancerosas. E se nada for feito, eles podem evoluir para um adenocarcinoma, que é o câncer em si, e aí começar a invadir as paredes do intestino. O ponto importante é que essa jornada toda pode levar anos para acontecer. E isso já nos leva para a próxima etapa, a disseminação. O câncer sempre nasce na camada mais de dentro, a mucosa. A partir daí, ele pode ir crescendo, atravessando as outras camadas. O momento crítico é quando ele alcança os vasos sanguíneos ou linfáticos. Pensa neles como se fossem estradas. Por essas estradas, as células do câncer podem viajar para outros lugares, como os gânglios linfáticos ou até órgãos mais distantes, tipo o fígado e os pulmões. Agora, vamos para uma parte que eu acho que dá um poder de ação para a gente. É fundamental entender a diferença entre os fatores de risco que a gente pode mudar e aqueles que, infelizmente, não pode. E olha só que dado interessante. Mais da metade dos casos está ligado a fatores que são, sim, controláveis. Isso muda tudo, né? Tira a gente de uma posição passiva e coloca o poder de ação nas nossas mãos. A diferença fica bem clara quando a gente coloca lado a lado. De um lado, o que dá para mudar: a dieta, a falta de exercício, o cigarro, o excesso de álcool. Do outro, o que não dá: a idade, o histórico da família, a genética. Focar nos fatores da esquerda é, sem dúvida, uma estratégia de prevenção muito, muito poderosa. Conhecimento também é saber escutar o próprio corpo. Vamos falar agora sobre os sinais de alerta. E a ideia não é criar pânico de jeito nenhum, mas sim informar. Saber o que observar é essencial. Mas antes, um ponto crucial. Nas fases iniciais, o câncer coloretal costuma ser silencioso, ele não dá sinais. É exatamente por isso que os exames de rotina ou rastreamento são tão decisivos. Eles podem encontrar o problema antes mesmo de qualquer sintoma aparecer. Agora, quando os sintomas aparecem, eles podem ser variados. A palavra-chave aqui é persistência, uma mudança no funcionamento do intestino que não passa. Sangue nas fezes, um desconforto na barriga que é constante, ou até um cansaço e uma perda de peso sem explicação. Se qualquer um desses sinais for persistente, a recomendação é uma só: procurar uma avaliação médica. Muito bem, chegamos agora na parte mais proativa da nossa análise. As ferramentas que existem tanto para prevenção quanto para detecção precoce. E a palavra mais importante aqui é rastreamento. O que é isso, afinal? É basicamente investigar sinais de câncer ou daquelas lesões pré-cancerosas em pessoas que não sentem absolutamente nada. O objetivo é achar o problema bem no comecinho, ou até antes de ele virar um problema de fato. E quando começar? A recomendação geral, hoje, é que o rastreamento comece aos 45 anos. Claro, para quem tem histórico na família ou outros fatores de risco importantes, essa idade pode ser diferente, pode ser antes. E isso é algo para ser conversado com um profissional de saúde. E os métodos de diagnóstico são vários. A colonoscopia é considerada o padrão ouro porque ela permite ver o intestino inteiro e, se encontrar um pólipo, já consegue tirar na mesma hora. Ou seja, ela previne e diagnostica. Mas existem também os exames de fezes, que são mais simples, exames de sangue e os exames de imagem, como a tomografia, que ajudam a ver o tamanho e a localização do tumor, caso ele seja confirmado. E para a gente fechar o ciclo, voltamos ao que está ao nosso alcance. O poder do estilo de vida é impressionante. Atividade física regular tem um impacto protetor altíssimo.
Da mesma forma, uma dieta rica em frutas, vegetais e grãos integrais, combinada com um consumo menor de carne vermelha e alimentos ultraprocessados, faz uma diferença gigantesca. Bom, a gente termina com uma reflexão. Ter a informação, entender do que estamos falando, é sempre o primeiro passo, o mais fundamental. A questão que fica agora é: qual pode ser o próximo passo? Seja começar uma conversa sobre o assunto, agendar uma consulta ou simplesmente mudar um pequeno hábito. Cada ação conta.